O presidente Bolsonaro recuperou votos no Nordeste, mas numa quantidade pequena. O Lula ainda é um grande favorito no Nordeste, né? E me chama a atenção que nessa pesquisa IPEC, o Lula ainda tem 10 pontos de vantagem no estado de São Paulo e 13, se não me engano, em Minas Gerais. É possível dizer, do ponto de vista técnico, que o Bolsonaro terá dificuldade de se reeleger se ele não obtém vantagem nesses colégios eleitorais da região Sudeste, nesses 2 maiores colégios eleitorais? Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os 3 maiores colégios eleitorais do país, qualquer modificação no cenário individual desses 3 estados pode impactar o resultado total do país pelo peso que cada um deles tem. Como essa é a primeira pesquisa realizada nesse ano, nós temos que acompanhar de perto esses 3 colégios eleitorais para acompanhar essa movimentação da eleição para presidente nesses estados. Hoje, nas pesquisas divulgadas ontem em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a distância, sim, é maior em São Paulo e em Minas Gerais e menor no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer 2 pesquisas anteriores e a gente tem observado que a cada pesquisa realizada diminui a diferença entre Lula e Bolsonaro no Rio de Janeiro. Como São Paulo e Minas foram as primeiras, nós vamos avaliar se as próximas pesquisas mostrará alguma movimentação. Porque no Rio eles estão em situação de empate técnico, pelo que eu vi, né? E São Paulo 41 a 37, né, Josias? Só para eu dar os números, acho legal, porque ela falou, mas a gente não deu os números, ó. São Paulo, Lula 43, Bolsonaro 31. Minas Gerais, Lula 42, Bolsonaro 29. Rio de Janeiro, empate técnico dentro da margem de erro, 41 a 37. E Rio Grande do Sul, 40 a 35. O único lugar onde Bolsonaro está à frente numericamente de Lula é no Distrito Federal. Bolsonaro 40, Lula 32, é isso, Márcia? Isso. Tá, então, no Rio de Janeiro, com essa diferença de 4 pontos, em 2 pesquisas anteriores que nós fizemos nesse ano, a diferença veio diminuindo. A primeira tinha uma diferença de 15 pontos, a segunda 7 e agora 4. Então, a gente vai ter que observar se em São Paulo e Minas também teremos alguma movimentação nesse sentido. O que chama a atenção, Márcia, você me corrigirá se eu estiver equivocado, é que o PT tem tradicionalmente uma dificuldade em São Paulo, né? O Bolsonaro ganhou em São Paulo em 2018, ganhou também em Minas Gerais, e hoje ele está atrás nesses 2 colégios, né? Por isso eu lhe pergunto, para que ele repita o resultado de 2018, se reelegendo, ele evidentemente tem que melhorar o seu desempenho nessas praças, né? Sim, tem que melhorar o desempenho, principalmente nesses maiores colégios eleitorais, porque qualquer modificação nesses colégios eleitorais tem força suficiente para mudar o resultado nacional, devido ao peso desses estados no conjunto do país. Ô, Márcia, chama muita atenção a diferença que existe entre algumas pesquisas. Eu até gostaria de perguntar à senhora qual é a grande diferença da pesquisa, por exemplo, IPEC e do Datafolha, no método, né? E que pode ter alguma interferência no resultado. Olha, hoje tem muitas pesquisas sendo divulgadas, né? Pesquisas telefônicas, pesquisas online e pesquisas face a face. As pesquisas do Datafolha e do IPEC são pesquisas presenciais, né? As entrevistas são feitas pessoalmente, e apesar das metodologias serem diferentes, né? A pesquisa do IPEC é domiciliar, da Datafolha usa a metodologia de ponto de fluxo, as tendências são as mesmas, né? Mesmo as pesquisas telefônicas, que têm divergências ali nos números, se nós analisarmos a série histórica dessas pesquisas por método, a gente vê que as pesquisas apontam as mesmas tendências, né? A pesquisa, é importante que ela seja interpretada como um diagnóstico, né, do momento, ela não tem o poder de fazer uma projeção futura ou de fazer um prognóstico para o futuro, porque a pesquisa, a hora que você termina de realizá-la, ela é perecível, né? Na hora que você termina de realizar qualquer fato
que possa impactar, ela já não vale mais, porque esse fato pode ter impactado naquele resultado. Então, acho que é importante a gente acompanhar as tendências que as pesquisas vão mostrando, né? E uma série dessas pesquisas você consegue, independentemente do número ser igual ou não, entre uma pesquisa e outra, que tem metodologia diferente, que tem método de coleta diferente, você consegue acompanhar essa tendência. Via de regra, o que impacta em diferentes resultados, na grande maioria das vezes, é o período de campo, né? Então, por exemplo, eu acabei de fazer minha pesquisa domingo, divulguei ontem. Uma pesquisa feita agora, na sequência, pode já mostrar alguma evolução, alguma modificação nesse cenário. Então, o período de campo é sempre um fator importante. O questionário que é aplicado, né? Às vezes as perguntas são diferentes, a formulação da pergunta é diferente entre um instituto e outro, e o método de coleta, né? Que isso também pode impactar nas diferenças dos resultados. Então, essas três variáveis, via de regra, são as responsáveis por números que são diferentes entre si, mas que também, via de regra, apontam tendências corretas.